paz do Senhor para a igreja. A paz. Fique à vontade. A princípio, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, ter aceitado o convite da pastora Valdênia. Para mim é uma honra, né? É uma honra e é responsabilidade, né? Ministrar a palavra não é fácil, né? Porque às vezes pensa que é fácil você simplesmente vir aqui e falar, mas primeiro você tem que apanhar primeiro para depois, né? Mas a palavra que o Senhor me deu nessa semana foi sobre o cuidado que Ele tem com os seus servos. E foi uma experiência muito linda que o Senhor me deu, né? E eu quero, assim, à medida do possível, estar passando para os irmãos. Os irmãos procurem acompanhar o raciocínio, né? Que eu creio que o Senhor vai falar em cada coração, assim como Ele falou ao meu coração, né? E o Senhor, Ele tem um jeito, assim, especial de falar comigo, porque Ele sempre me leva a passar por uma experiência antes de falar alguma coisa, né? E quando eu recebi o convite, eu pedi ao Senhor algo, né, para dizer, né, para estar falando. E o Senhor, Ele me levou a alguma coisa muito gostosa de entender, né? E uma experiência linda. E para começar, eu quero estar lendo em Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 13. Fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo 11, que fala assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu, né? E a experiência que eu tive essa semana foi o seguinte: eu pedindo ao Senhor, assim, né? A gente fica um pouco assim, preocupada, né, ansiosa, né, com o que falar, e eu pedindo a Deus uma palavra, e Ele me levou a uma experiência que eu disse, né, no princípio, que foi linda. Eu estava terça-feira lá no círculo de oração, e a nossa igreja, ela tem a porta de vidro, e aí veio um passarinho e bateu, né? Na visão do passarinho, ele achou que estava livre, né? Então ele bateu com a cara na porta de vidro, caiu, né? Eu escutei o barulhão e saímos, terminou a oração, nós fomos lá, ele estava lá, quietinho lá, sentindo dores, né? E naquele momento, eu peguei ele, e quando eu fui para pegar ele saiu, tentou sair correndo, se debatendo, mas aí eu fui lá e peguei ele, né, com jeitinho, e levei para mim, para cuidar dele. No decorrer do caminho eu falei, não, eu vou levar e solto em alguma árvore e tal, que seja tranquilo para ele, né, longe dessa porta de vidro, para ele não vir bater de novo, né. Só que a natureza dele é de se autodefender, né? Ele não estava entendendo que eu estava tentando protegê-lo, né? E ele tentava sair da minha mão, mas eu apertava, né, a sua asinha para que ele não voasse, porque se ele fosse voar machucadinho do jeito que ele estava, ele ia cair de novo e poderia morrer. Assim somos nós. Nós não entendemos os pensamentos do Senhor para nossas vidas, né? O Senhor, Ele nos cerca de cuidado, mas nós não entendemos, porque o nosso orgulho, a nossa autoconfiança
fala mais alto: eu consigo, né? Eu consigo. E o Senhor, Ele nos cerca, né? A Bíblia fala que ai daqueles que são sábios ao seu próprio entendimento. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos o milagre, queremos a obra, né? Quantas vezes nós oramos falando: Senhor, faz a obra na minha vida. Senhor, toma providência na minha vida. Às vezes até cantamos, né? Mexe com a minha estrutura. E aí quando Ele começa a fazer, aí eu falo: não, mas peraí. Aí começa a doer, né? Eu quero voar, né? Porque eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. A minha natureza é que eu consigo voar de novo. Eu consigo andar sozinha de novo. E muitas vezes a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o fim deles é morte, não é? Então o que acontece? Muitas vezes no auge da nossa vida, às vezes nós batemos com a cara em alguma coisa. Nós nos machucamos e o Senhor nos pega, quer tratar a ferida, quer tratar de nós. E nós, com o nosso pensamento pequenininho, nós nos inchamos, né? Por muitas vezes eu vi quando esse passarinho, ele se inchava assim, querendo pegar voo, mas eu sabia que ele não estava bem para voar. E teve um determinado momento que ele voou e bateu a cara de novo na minha janela. Eu levei ele para casa. Às vezes nós queremos agir com o nosso próprio entendimento, queremos agir com a nossa própria força, queremos agir da nossa maneira. Nós queremos que Deus nos perdoe, nós queremos que Deus faça, que Deus nos leve aos lugares mais altos, mas do meu jeito, né? E a palavra diz que ai daquele que contende com o seu Criador. Em Isaías capítulo 45, versículo 9, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador. E muitas vezes tomamos essas atitudes, né, por não entender o que Deus quer, por não entender a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Porque nós queremos do nosso jeito, a tempo e a hora, né? A palavra de Deus, ela fala sobre um rapaz que ele quis agir dessa forma, que foi Sansão. Deus chamou Sansão. Ele tinha uma missão, né? Que era defender o povo de Israel, que era governar o povo de Israel. Mas ele queria do jeito dele. Ele queria da maneira dele. E não é assim. Deus, quando Ele nos chama, é do jeito dele. Ele nos aperta na mão, Ele cuida de nós, porque Ele não quer que nós passemos por perigo, né? Teve um determinado momento que esse passarinhozinho, ele pulou a minha janela e caiu no chão do outro lado da casa, e eu fiquei preocupada. Eu falei: meu Deus, os cachorros vão estraçalhar, né? E eu fazendo de tudo, ia lá, colocava comidinha, colocava aguinha, e apaixonei no passarinho. E é assim que Deus faz com a gente. Ele se apaixona por nós, Ele quer cuidar de nós, e nós ficamos relutando, nós ficamos: não, é do meu jeito. Confessar? Não, eu não vou confessar, eu não vou passar vergonha. Não, é do meu jeito. E Deus fala: confessa a tua transgressão, se humilha para o teu irmão, né? Vai lá. É assim, Ele nos cerca. A Bíblia diz que Ele nos cerca, né? E de uma certa forma Ele cercou Sansão por muitas vezes. Quando ele casou com aquela mulher filisteia, e logo aquela mulher foi morta, né, por um enigma que ele fez entre os filisteus lá, e resultou na morte da sua esposa e de todos os seus familiares. De uma certa forma, Deus estava cercando ele para não pecar contra Deus, para cumprir o chamado dele de maneira perfeita. Que Deus quer perfeição da nossa parte, Deus quer santidade da nossa parte, né? Então o que acontece? Sansão, ele quis do jeito dele. Então ele passou por momentos difíceis, ele passou por momentos que a gente não deseja para ninguém, né? Porque Satanás,
quando nós não vigiamos, quando nós damos lugar para ele agir, quando nós não entendemos a perfeita e agradável vontade de Deus, Satanás ele ri da nossa cara, ele nos faz de palhaço. E foi o que Satanás fez na vida de Sansão, usando os filisteus, né? Até o momento em que ele renunciou ao seu eu. E o tema desta mensagem de hoje é o cuidado de Deus e o meu eu, né? Porque eu quero do meu jeito, é do meu jeito, eu sei me defender, eu sei fazer, né? E não é assim. Então muitas vezes Deus ele nos cerca, ele cuida, muitas vezes ele nos fere, porque no ferir ele quer tratar. Então muitas vezes nós queremos pecar, nós queremos agir da nossa forma, maltratando Deus, ferindo o coração de Deus com a nossa ingratidão, e ele continua a nos cercar. Deus ele tentou, ele cercou, mostrando como Israel estava, porque por muitas vezes Deus cuidava de Israel, Israel pecava. Deus livrava, Israel pecava, vinha uma nação e tomava Israel como prisioneiro e tal, e feria. Deus ia lá e levantava outra pessoa, cercava Israel de cuidado, livrava, e assim foi por muitos e muitos anos. E Deus usou a história de Gomer para dizer que o povo dele estava adulterando, que o povo dele estava afastado da presença, afastado da perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Ele usou este casal, e ele fala assim, mas teve momentos que Deus ele é tão infinitamente misericordioso nesse cuidado que ele tem conosco, que ele falou assim, olha, eu vou cuidar de Gomer, eu vou tratar de Gomer. E aí ele fala assim, eu vou levar ela para o deserto. Irmãos, deserto não é brincadeira. Deserto é difícil de encarar, né? Mas por amor à nossa alma, Deus ele nos trata dessa forma. E ele nos leva para o deserto. Ele nos leva a passar por situações que dói na alma, para nós reconhecermos que com o nosso eu, nós não conseguimos nada. Sem confissão de pecado, sem arrependimento, sem deixar Deus moldar o nosso caráter, esmiuçar o nosso eu, nós não conseguimos a vitória. E foi o que aconteceu com essa mocinha aqui, a Gomer, né? Está aqui em Oséias, a palavra do Senhor diz aqui, ele fala assim, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Ela estava envaidecida com os presentes que ela ganhava, ela estava envaidecida, ela estava se sentindo autossuficiente, que ela poderia agir sem o mover de Deus, ela poderia fazer as coisas da sua maneira. E aí o que acontece? Deus fala assim, eu vou acabar com tudo que é de Satanás na vida dela eu vou acabar, e eu vou levar ela para o deserto, e lá eu vou falar no coração dela, e eu vou fazer a minha obra na vida dela, porque Deus ele está mostrando o seu cuidado. Quando o homem, quando a mulher dá lugar para Deus agir, Deus age de maneira perfeita. Então ele diz aqui que ele ia atrair ela para o deserto, e diz mais assim, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então ali, quando Deus levou ela para ensinar ela como proceder como uma mulher cristã, como uma mulher salva, né? Porque Oséias era um profeta e ela deveria seguir o ministério junto com Oséias, né? E Deus ele levou ela
para o deserto, falou-lhe ao coração e transformou a história dela, porque a Bíblia diz aqui que logo ela ia dizer: tu és o meu Deus. E ele ia dizer para ela: e tu és o meu povo. Foi assim que Deus fez com Israel ao longo dos anos, e é assim que o Senhor tem feito ao longo dos anos na nossa vida. Ele tem nos cercado, muitas vezes Ele tem nos ferido, muitas vezes Ele tem nos ferido, como diz aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou-nos e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Voltando à história, teve um determinado momento que eu prendi ele, arrumei uma gaiola lá improvisada, porque o meu pensamento era de cuidar dele, conseguir dar comidinha para ele, enfiar no biquinho dele a comida. Não consegui fazer isso, gente. E cuidar desse bichinho, para quando ele se sentisse bem o suficiente, eu levar ele ao lugar certo, na natureza, e soltar ele. E teve um momento que, quando eu fui tirar ele da gaiolinha para poder dar comida para ele, ele tentou fugir de novo. E catando ele, com medo dos cachorros pegarem ele, eu arranquei o rabinho dele todinho. Tadinho, arrancou as peninhas tudo. Então muitas vezes Deus faz isso conosco. Muitas vezes, quando Deus Ele vê que nós estamos realmente com o nosso eu, com o nosso egoísmo, que nós queremos mesmo fugir da sua presença, muitas vezes Ele nos fere. Mas a Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele sara a ferida. Porque Ele quer mostrar para nós que nós sem Ele não somos nada, que não é do nosso jeito. Muitas vezes nós pedimos ajuda, mas tem que ser do meu jeito. E nisso tudo eu passei por uma experiência também de uma pessoa me pedir ajuda, me pediu ajuda em relação à sua vida conjugal, no seu casamento. E aí eu ia orientando, não, mas eu sempre isso, eu sempre aquilo, eu. Teve um determinado que eu falei assim: olha, para com esse eu. Enquanto você estiver com esse eu, você não vai conseguir a sua bênção, a sua vitória. Então, enquanto nós estivermos com o nosso eu predominando, nós não conseguimos a liberdade que queremos, que tem que ser em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele nos leva a maiores alturas, E foi o que aconteceu, quando eu vi que não tinha jeito mesmo, e vi que ele estava forte o suficiente, eu fui lá, levei ele para uma matinha que tem perto da minha casa, soltei ele lá. Mas fiquei preocupada, Fiquei até apaixonada e sempre comentando: gente, será que ele não morreu não? Será que ele não morreu não? Então Deus ele se preocupa comigo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele quer cuidar de você, mas é da maneira dEle. Quando Ele te chama para o ministério, é da maneira dEle, não é da minha maneira. Às vezes eu quero começar a vida ministerial já na parte boa, que é o glamour, pastor Lindenor? Nós já queremos a parte boa, é as festas de aniversário, é os presentes, aquela coisa toda, porque é bom, Não vamos ser fingidos, dizer que não é, porque é bom ser elogiado, ser, é bom, massagear o nosso ego, isso é bom, tudo na medida. Porque muitas vezes elogio demais mata o ministério da pessoa. Mas Deus, Ele nos leva a caminhos diferentes, caminhos que é segundo a vontade dEle, e que se nós deixarmos o nosso eu predominar, nós vamos sofrer, nós vamos nos ferir, Então, que nós possamos conhecer o Senhor, como diz aqui em Oséias capítulo 6, no versículo 2, diz assim, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor,
Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, à medida que nós nos despimos do nosso eu, nós começamos a conhecer a Deus. Aí nós vamos entender os pensamentos de Deus. Nós vamos entender aquilo que Deus quer para nós. Aí nós entramos no eixo. Nós entramos no centro da vontade de Deus, quando nós conhecemos a Deus, né? Mas para nós conseguir isso, nós precisamos nos inclinar à leitura da palavra, nós precisamos nos inclinar à meditação da palavra, nós precisamos nos inclinar a buscar o Senhor em oração. Porque a leitura da palavra, o conhecimento e a oração é a intimidade com Deus, vai gerando intimidade. E é muito bom, não tem nada melhor do que você dobrar o seu joelho, falar com Deus e sentir que a sua oração subiu. Hoje eu passei por uma experiência muito linda. Foi um casal lá no meu trabalho e nós oramos juntos, um casal de pastores, nós oramos juntos. E eles oraram por mim, me abençoaram, e eu senti o poder de Deus, senti a glória do Senhor, o mover de Deus ali. Eu digo que a glória do Senhor encheu ali o meu estabelecimento. E antes deles saírem, eles falaram: agora a senhora ora por mim. E eu pude orar por eles. E eu orei, e eu senti a minha oração subir. E quando terminou a oração, o pastor falou assim: irmã, essa oração foi direto para o trono. Porque eu senti. Aí ele falou assim: eu me lembrei de um caso assim, assim, assim. A esposa dele falou assim: bem, eu lembrei desse caso também. E ele foi contar que quando ele foi fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, houve uns problemas durante a viagem, e quando eles chegaram na casa de uma irmã, a irmã orou por eles como se fosse ela que estava fazendo aquela viagem, ela pediu para Deus desembaraçar e fazer com que eles conseguissem pegar o ônibus rápido, para não ter mais embaraço. E ele disse que quando chegou na rodoviária foi coisa rápida, porque a oração dela subiu. Então eu fiquei muito feliz. É muito bom a gente ouvir que a nossa oração subiu ao trono do céu. Mas para a gente chegar aqui, a gente paga um preço, porque muitas vezes nós desobedecemos a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, como eu já falei várias vezes aqui. E o Senhor fez isso comigo. Em um determinado momento o Senhor me levou para o deserto. E o Senhor me mostrou: é aqui onde você tem que melhorar, é aqui que você tem que mudar, é isso que você tem que confessar, é isso que você tem que expor, é isso, é isso, é isso. E eu relutava: Senhor, mas isso, Senhor, Senhor, Senhor. E Ele falava: é assim, é isso que tem que ser feito, é da minha vontade, é assim. E quando eu falei: Senhor, eu estou cansada de lutar, eu me rendo, faz o que o Senhor quiser comigo. Ele fez. Ele falou para mim um dia, falou assim: eu quero te colocar ao lado das princesas. E Ele me colocou, não é verdade, irmã Valdênia? Hoje o Senhor me colocou como vice-líder de região. Eu estou sendo vice-líder da região 12 do Ministério Fama. Então eu estou sentada ao lado das princesas do Ministério Fama. E isso é para a honra e glória do Senhor. Mas Ele tem um chamado para nós, e é necessário que nós ouçamos a voz dEle, conheçamos Ele e prossigamos em conhecê-lo, para quando Ele estiver nos apertando na mão dEle, para nós não voar, a gente não ficar se inchando, ficar achando ruim, porque Ele faz isso com a gente, não é verdade? E da mesma forma, ele fez assim com Gomer, ele fez com Sansão, né? Ele apertou eles, porque o Senhor está interessado na nossa alma. O Senhor está interessado em levar almas para o céu, em arrebatar vidas da mão do inimigo.
É isso que Ele está interessado. E muitas vezes nós pensamos em bens financeiros, muitas vezes nós nos orgulhamos do carro que temos, muitas vezes nos orgulhamos da congregação bela que temos, né? E é difícil começar do zero, é muito difícil. E muitas vezes nós não queremos isso. Mas o Senhor, Ele nos prova, Ele nos põe à prova, e é necessário que nós sejamos aprovados. Amém. Mas nós só seremos aprovados quando nós tivermos coragem de renunciar ao nosso eu e falar: Senhor, eu quero começar de novo. Tem uma historinha muito linda que eu ouvi uma certa vez, que eu estava passando por dificuldade, e eu ouvi um pastor dizer que tinha um jovem fazendo uma prova, e ele estava com dificuldade para fazer a prova, e ele rascunhava, e não chegava a conclusão nenhuma, e faltava 10 minutos para tocar o sinal, e ele perderia aquela nota que seria essencial para ele passar de ano. E ele chegou na professora, humildemente, e falou: professora, você pode me dar uma folha nova? Eu quero começar tudo de novo. Não importa se eu vou tirar 10, se eu vou conseguir, mas eu quero começar de novo. E aí, o pastor falou assim: olha, irmão, então não importa se você vai ser aprovado ou não, não importa se você está sendo reprovado ou não, começa de novo, tenta outra vez, renuncia. Então é necessário a gente renunciar ao nosso eu e começar de novo. Falar: eu quero começar de novo, e começar de novo, e começar de novo. Quantas vezes for necessário, eu começo de novo. Porque a Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, mas ele não permanece no chão. Mas para isso é necessário que o meu eu, que eu venha me despir do meu eu, para que eu obtenha o cuidado do Senhor. Porque quando Ele vê que nós estamos bem, Ele nos solta. E aí nós vamos voar como a águia. E aí nós voamos os voos mais altos, que é isso que Ele deseja para mim e para você, voos mais altos. Ele deseja para mim e para você vida eterna. Ele não está interessado em carro novo, Ele não está interessado em casa nova, Ele não está interessado em bens financeiros, como eu já falei. Ele está interessado em nossa prosperidade plena com Ele. A prosperidade plena com Ele é você estar bem, ter intimidade com Ele, estar bem com a sua família, estar bem na sua congregação, com seu líder, com seus liderados. Isso é prosperidade plena. Você poder orar e ter certeza que Ele ouviu, ter certeza do milagre que Ele fará à medida que você conversa com Ele. Então, que nós possamos estar renunciando este eu, que nós possamos estar renunciando a nossa zona de conforto, porque muitas vezes é difícil mesmo nós deixar aquilo que é confortável para ir para algo que não é tão confortável assim, por amor a Ele, né? Mas nós falamos tanto que amamos a Jesus, mas muitas vezes nós sentimos vergonha de falar de Jesus dentro de um ônibus, numa fila de um posto de saúde, ou até mesmo no nosso trabalho. Aí você fala assim: não, mas eu não posso misturar as coisas. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Tem muita gente que dá graças a Deus até pelos funcionários da empresa não saber que ele é crente. Isso não é vantagem. Isso é horrível para um cristão, porque ainda está com o seu eu lá em cima. O seu eu ainda está dominando ainda, e ainda não está gozando do cuidado de Deus. Porque não tem nada melhor do que você sentir Deus te carregar na mão, te segurar na mão, te proteger dos inimigos, te proteger dos predadores, né? Assim como eu estava protegendo aquele passarinho dos predadores, estava com medo deles morderem, né, abocanharem, Deus faz assim conosco, né?
Então que nós possamos estar conhecendo a voz do nosso pastor, para que quando vir um lobo disfarçado, a gente saber, essa não é a voz do meu mestre. Esse tipo de cuidado não é do meu mestre. Essa água não é o meu mestre que colocou aqui. Essa comida não foi o meu mestre que colocou aqui, né? Porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos saber quando é e quando não é. Então, vamos nos despir, como fala lá em Joel, né? Para nós nos despir das nossas vestes, né? E que nós possamos, não as vestes físicas, mas as vestes espirituais, e nos vestir de glória, né? De intimidade com Deus, de comunhão com Deus. É isso que nós precisamos e nós necessitamos, de comunhão, de intimidade, para estar gozando do cuidado do Senhor, desse cercar. Eu creio que todo mundo lembra de Jó, né? Quando Satanás foi à presença de Deus e Deus perguntou a respeito de Jó, e ele falou assim: ele te serve mesmo, você vive cercando ele, né? Então muitas vezes o Senhor nos cerca para não deixar nós cairmos, e também nos cerca de bens quando nós vivemos segundo a sua vontade. E foi o que o Senhor fez na vida de Jó. O Senhor, ele cercou Jó de bens, ele cercou Jó de bênçãos, porque Jó era reto, Jó era justo. Que nós possamos viver essa retidão, essa justiça de Deus. Mas não é aquela justiça nossa, não, porque a justiça nossa é orgulho, né? Muitas vezes nós não queremos o melhor para o nosso irmão por achar que ele não é digno e fala que é justiça. Isso é orgulho. Nós não podemos ser dessa forma. Então, que nós possamos gozar dessa comunhão e jamais contender com o nosso Criador. Quando Ele falar para nós, é para você ir para o deserto, é para você ir pregar lá nas Conchinchinas, é para você ir, né? Lá, ninguém quer ir levar a palavra lá no brejo, lá no meio do mato, lá no sertão. Geralmente nós queremos aquela igreja maior, queremos o glamour, queremos os lugares mais altos, né? Mas Deus, Ele quer que nós começamos e prossigamos, né? Então, que Deus venha nos abençoar, e venha abençoar o pastor Lindenor, a pastora Valdênia, aqui nessa congregação, e avante, sempre avante na obra do Senhor, que Ele vai fazer. Ele tem muito o que fazer, né? Ele quer nos honrar, né? Ele quer nos honrar. Deus tem interesse em nos honrar, porque quando Ele nos honra, o nome dEle é glorificado, né? O nome de Jesus é glorificado quando Ele nos honra, né? Então, que nós possamos trilhar por esse caminho da retidão e da humildade, nos despir do nosso eu e gozar da comunhão, gozar do cuidado que o Senhor quer ter conosco. E eu tenho dito para o Senhor, tenho orado e pedido ao Senhor que eu não quero só o cuidado, eu quero a presença, eu quero a face dEle, assim como Moisés pediu, né? Porque Deus, Ele cuidou tanto do povo de Israel, e Moisés poderia ficar tranquilo, Moisés poderia ficar satisfeito com tudo aquilo, porque ele via a mão, ele via tudo, tantos milagres, tantas maravilhas. Mas ele pediu, ele foi ousado, ele falou assim: Senhor, eu quero mais, eu quero a Tua presença. Que nós possamos pedir isso para o Senhor. Pai, eu quero mais, eu quero o Teu toque, eu quero contemplar a Tua face, eu quero a Tua presença. Eu não quero só o Teu cuidado, eu não quero só codornizes, eu não quero só maná, eu não quero só água amarga se transformando em água doce, eu não quero só mar se abrindo, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória. Aleluia. E Ele falou, é na fenda da rocha, né? Então que nós possamos estar neste lugar, a fenda da rocha, Jesus Cristo.
que nós possamos estar firmados na presença do Senhor, e Ele tem o melhor para nos oferecer. E o melhor é a nossa vida eterna com Ele, é morar lá no céu, é andar nas ruas de ouro e de cristal. Nós falamos tanto que queremos morar no céu, mas quando chega o imprevisto, que você vê a morte beirando assim, você fica... Hoje chegou uma pessoa e falou para mim: eu estou com medo de fazer a cirurgia, o médico falou que eu posso morrer. Aí eu falei: senhor, mas que coisa boa, você vai morar na Cidade Santa e me espera lá que eu chego lá, nós se encontramos lá. Mas você está me passando mais medo ainda. Eu falei: mas você não quer morar no céu? Olha que coisa boa, você vai primeiro, vai chegar lá no céu, andar com Jesus, isso é maravilhoso. Mas nós não queremos, nós queremos ficar mais um pouquinho aqui na terra, né? Então, que nós possamos desejar isso, morar no céu, viver, nós pensar no céu, dormir, sonhar com o céu, acordar pensando no céu, viver o céu. A Bíblia diz que é para nós pensar nas coisas que são do alto, que é para nós depositar no céu, porque a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então não vamos colocar o nosso coração aqui, porque aqui tudo é passageiro. E se você mergulhar no oceano do Espírito, se você mergulhar na vontade de Deus, no chamado que Deus tem para você, se você mergulhar naquilo que Deus tem projetado para você, aí você vai gozar de tudo isso e vai pensar no céu, vai querer o céu, não vai ter medo de morrer. Não é verdade? Que Deus possa abençoar cada um. Essa palavra o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que falou ao seu coração, e vamos colocar em prática, não deixar passar, não ficar aqui não, vamos levar para casa, e na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa casa, que é o lugar mais difícil de ser crente, vamos mostrar Jesus, né? Porque em casa a gente não consegue, né, ficar com as nossas máscaras sempre, né? Em casa nosso eu levanta mesmo, né? E que nós possamos estar cada dia crucificando o nosso eu ali na cruz juntamente com Jesus. E para que assim nós possamos gozar desse cuidado, sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas, que Ele quer, Ele deseja cuidar de nós. Nós que não entendemos, nós queremos as bênçãos, mas não queremos que Ele domine a nossa vida, não queremos que Ele mande, é assim, é assim, é assim, né? Então, que nós possamos entender, ouvir a voz do nosso pastor, deixar ser cuidado por Ele, que é o melhor lugar. O melhor lugar que pode se estar é na presença do Senhor, é vivendo em comunhão, deixando a glória dEle resplandecer em nossas vidas. Amém? Eu quero agradeço ao pastor Lindenor, que tem pagado o preço, né? Pastora Valdênia e também todos os irmãos que estão aqui têm pagado o preço para ver essa congregação se erguer, se levantar. E com certeza, Deus Ele não deixa nenhuma vírgula da sua palavra cair, né? Então, logo nós vamos estar aqui e vamos ver vidas. Não vamos preocupar com o templo, não. Não vamos preocupar com as paredes, não. Vamos formar uma igreja viva. Vamos buscar almas para colocar aqui dentro, né? Porque muitas vezes, hoje mesmo a minha pastora conversou comigo e ela falou assim: irmã Márcia, eu ouvi uma palavra tão gostosa, tão assim, que me pegou e tal, e ela disse que ficou feliz e tal. Ela falando que muitas vezes nós nos preocupamos muito com a casa em si, é comprar um púlpito novo, né, fazer o templo. Nós estamos na época de templos luxuosos e pouca vida com Deus. Nós estamos nos preocupando demais em construir templos, levantar templos, deixar cada um mais bonito do que o outro, mas vazio. Muitas vezes vazio, eu não digo de pessoas, mas da presença de Deus. Então vamos buscar,
vamos buscar primeiro Deus e buscar as almas para encher o templo, e aí depois a gente construir e fazer ele ficar bonito, mas primeiro enfeitar ele de almas para Jesus. E que Deus possa nos abençoar a cada dia, que essa palavra venha encontrar guarida no seu coração e criar raízes, porque se ela criar raízes, ela vai se tornar uma árvore frondosa e vai dar fruto, né? Então, é isso que o Senhor quer, que nós demos frutos, frutificar. Amém? Amém. Muito obrigada, pastora Valdênia, irmã, e que Deus possa abençoar cada um. Ele já falou conosco através da mensagem, através da sua serva nessa noite. Interessante é que enquanto ela pregava a palavra de Deus, falava do amor de Deus, eu já estava meditando exatamente naquela passagem bíblica que ela citou. Por que essas coisas acontecem? É porque Deus queria assim. Deus queria falar conosco assim. Quero agradecer de coração a irmã Márcia, que nos trouxe aqui a mensagem da palavra de Deus. Que Deus continue te usando cada vez mais para falar com o povo de Deus. Porque a mensagem ela tem que ser realmente pregada. Precisa de pessoas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, olhando para essa terra, disse que realmente a seara é grande, mas está precisando de ceifeiros, precisando de obreiros. Mas nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, porque com a presença de Deus nós vamos conseguir, como já foi falado também nessa noite. Nós temos confiado nessa palavra, nessa promessa do Senhor, porque realmente Ele faz cumprir todas as coisas na minha vida e na sua vida, e a sua promessa, ela vai ter cumprimento. Por isso nós estamos aqui, certo da bênção de Deus, certo da vitória, porque realmente Deus se faz presença na minha vida e na sua. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos agradecer a Ele, ao nosso Deus, por esse culto. Muito obrigado, irmão Edson, sua família. Obrigado aos jovens que aqui estiveram conosco. Todas as irmãs à frente desse trabalho, desse culto, nas sextas-feiras. Deus abençoe as irmãs, irmã Marineide, pastora Valdênia, à frente desse trabalho. Nas quartas-feiras, estamos aqui com o culto na direção dos varões. Irmão Ronivon, presbítero Ronivon, está na frente desse trabalho e junto conosco, para cultuarmos a Deus. Todos possam voltar para os seus lares na bênção de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Te louvamos pela Tua presença nessa noite, nesse culto. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba o nosso culto, que a Ti, Senhor, nessa noite nós elevamos a Ti, Pai querido. Que o Senhor Deus possa, no nome de Cristo Jesus, abençoar cada pessoa que aqui esteve presente nessa noite. Abençoa cada família aqui representada nessa noite. Aqueles que amam, ó Pai querido, de estar ainda nessa noite a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa realmente falar com cada pessoa. No nome de Cristo, eu Te louvo, Pai querido. Continua conosco. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com toda a sua igreja na face da terra, agora e para todo sempre. A igreja diga amém. A igreja Esperança, ela é uma bênção para você. Deus abençoe a todos. Está terminado no nome de Jesus. Amém.
a mim. Agradeço pela oportunidade.